Chega de ouvir morning calls e não entender nada. Chega de poluição de informações sem contexto, sem aplicabilidade. Não tem utilidade aquilo que você não sabe onde nem como aplicar. Para mudar essa realidade, a Academia Advisor Educação acaba de criar o morning call mais completo, mais prático do mundo, o Traduzindo Mercado. Nele, você ouvirá sim palavras em inglês, termos técnicos, conceitos profundos, porém traduzidos de forma que você, profissional ou não, consiga entender e aplicar onde você precisar. O Morning Call Traduzindo o Mercado da Academia Advisor Educação irá te informar e traduzir os eventos do mercado financeiro e como você deve interpretar e gerenciar a carteira de investimentos por meio dessas informações, desses dados traduzidos. Você será informado, atualizado sobre o que está acontecendo em volta do mundo por meio de profissionais que atuam nas principais instituições financeiras, tendo como âncora o Heraldo Fonseca, CFP, o profissional que vos fala. E quais serão as fontes das informações que serão compartilhadas toda semana aqui com você? Nós extrairemos de sites e instituições financeiras. Sites tais como investing.com, Trade Economic, instituições tais como Banco Itaú, Bradesco, Santander, BTG, carteiras recomendadas dessas instituições, cartas de gestores como Quineia, Asset, Verde, SPX, Capitalo, dentre várias outras instituições e veículos que estão atualizados constantemente para que você tenha acesso em primeira mão às informações mais relevantes do mundo. Ter informação, estar constantemente atualizado é bom, mas convenhamos, a maioria das notícias que circulam nos veículos de notícia, elas não têm lá muita utilidade, mas servem para gerar medo e ineficiência na tomada de ação do que ações realmente com sentido. Logo, é importante que você saiba interpretar as principais notícias, descartar aquelas que estão irrelevantes e aquelas que realmente são importantes, você entenda e possa traduzir esse entendimento em ações práticas com resultados reais. São 7 da manhã de uma quarta-feira abençoada e o seu Traduzindo o Mercado está no ar. O petróleo está acima de $100 o barril. O dólar oscilou com força ontem. O mercado futuro de juros aqui no Brasil está com os nervos à flor da pele. E o seu WhatsApp provavelmente já começou a apitar. Agora me responde com honestidade. Você sabe o que realmente está acontecendo e com base nessa informação que eu acabei de trazer para você, o que realmente isso vai influenciar na economia, na carteira de investimentos do seu cliente? Diante de tudo que está acontecendo, diante dessas notícias, assim que o seu cliente ligar para você, você saberá explicar para ele o que realmente está acontecendo e se ele deve mudar a alocação dele ou mantê-la. Se você ainda sente frio na barriga só de pensar nessa situação, este Morning Call é para você. Eu sou o Heraldo Fonseca, Advisor aqui na Academia Advisor Educação e muito bem-vindo ao nosso Morning Call Traduzindo o Mercado. O Morning Call que toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, traduz o caos do mundo em estratégia de portfólio para você que está na linha de frente do mercado financeiro, no escritório, seja do Itaú, do BTG, do Bradesco, do Santander. Aqui a gente não vai ficar lendo manchete, a gente vai interpretar os fatos e traduzi-lo para você. A gente conecta os pontos que os outros desprezam por pressupor que você já entende, já sabe o que está acontecendo e sabe também como agir. E hoje, os pontos que precisam ser conectados, traduzidos, são muitos.
E todos eles estão interligados de forma direta ou indireta e influenciando na economia e também na carteira de investimentos do cliente. Neste Morning Call, iremos falar sobre a situação econômica dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Europa, de inflação, de câmbio, de petróleo, de política monetária e fiscal e o mais importante, o que tudo isso significa para a carteira do seu cliente agora. Seja ele perfil conservador, moderado, arrojado, agressivo, no curto, médio ou longo prazo. Coloca o seu fone de ouvido, pega o seu chá, o seu café, a agenda na mão e vamos com tudo. Vamos começar aqui falando sobre o centro financeiro de todo o mundo, os Estados Unidos. O PIB americano do primeiro trimestre de 2026 foi revisado para baixo. Saiu de 2% para 1,6% anualizado. Crescimento ainda positivo, mas desacelerando. O mercado de trabalho ainda robusto, mas com sinais de estabilização. E a inflação, Heraldo? Aqui está o nó. O PCE, que é o indicador preferido do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que vai acabar medindo ali a inflação, PCE, ficou abaixo, ficou ali na casa dos 3,8% ao ano em abril. Longe, bem longe da meta de 2%. E sabe por que essa inflação teima em não cair? Dois vetores importantes. As tarifas comerciais que o Trump impôs às importações chinesas e o choque de petróleo vindo do Oriente Médio. O petróleo é aqui que o jogo muda de verdade. Com o conflito entre Estados Unidos e Irã desacelerando, fica, na verdade, ali meio que morno, meio que uma guerra fria, e o Estreito de Hormuz efetivamente bloqueado durante semanas, o barril chegou a ultrapassar os $108. Isso é um choque de oferta puro, na veia, clássico, de livros de economia, é claro. E sabe o que esse choque de oferta faz? Ele empurra a inflação para cima, sem que a economia esteja necessariamente aquecida. A gente sabe que a inflação ela é gerada quando tem muito mais demanda sobre uma oferta escassa. Logo, a gente vê essa dinâmica acontecer também sobre uma demanda constante por petróleo, só que uma oferta escassa, já que ao Estreito de Hormuz ser fechado, ao haver essa restrição, mais de 20% do petróleo exportado para o globo acaba ficando travado. Claro, isso é o pior dos mundos para qualquer banco central que vai precisar equilibrar a situação. É uma situação atípica, uma situação que não é natural, não é gerada pelo comportamento humano de forma comum. O Fed agora, sob a liderança do novo presidente Kevin Warsh, manteve os juros estáveis entre ali 3,50 e 3,75 e projeta um corte apenas ali mais para o final do ano e olhe lá, ou talvez nenhum corte. O comunicado foi direto. As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia dos Estados Unidos são incertas. Traduzindo para o seu cliente, os juros altos nos Estados Unidos, senhor João, por mais tempo significa que o capital global tem um porto seguro altamente remunerado. Isso puxa dinheiro de emergentes como o nosso país, como no Brasil. É um vento contrário que o senhor precisa colocar na sua equação. E você, como profissional que está me ouvindo, também precisa ter a habilidade de explicar isso para o cliente de uma forma objetiva, trazendo ilustrações, de forma que ele consiga entender a aplicabilidade deste evento. Já mudando aqui de cenário, a gente vai para a China. A China vem crescendo, mas com freio de mão puxado. A China entregou crescimento de 5% ao ano no primeiro trimestre de 2026, o que parece ótimo no papel, mas os detalhes importam e a gente precisa conhecê-los. A guerra comercial com os Estados Unidos continua pesando nas exportações. Para compensar, Pequim está redirecionando o foco para mercados emergentes e intensificando estímulos domésticos,
Mas a crise imobiliária estrutural ainda sangra e sangra muito a economia chinesa. E a deflação interna é uma ameaça que é preciso ser colocada na mesa. O que isso significa para você, profissional? A China exporta deflação para o mundo, produtos mais baratos chegando ao mercado global. Isso acaba sendo uma faca de dois gumes pelo seguinte motivo: pode ajudar a segurar a inflação de bens industriais, mas também penaliza as commodities no curto prazo. A nossa mineradora Vale, por exemplo, Petrobras, elas acabam sendo exportadores de commodities. E eles ficam, claro, no radar desse movimento externo. Agora, seguindo aqui para o Brasil, fundamentos versus risco fiscal. A gente vê aqui uma representação gráfica da curva de juros do Brasil, ou seja, a curva de juros abrindo, juros futuro. Fato, o que é essa curva de juros abrir, Heraldo? Imagina a boca de um jacaré. O que é a boca de um jacaré abrindo? Perigo. Quando fala em curva de juros abriu, os juros subiram. Quando fala em curva de juros fechou, é a boca do jacaré fechando, é os juros caindo, reduzindo, sendo cortado. Então a gente tem aqui os pontos chaves do Brasil: PIB revisado para cima, 1,9% segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional, Selic em 14,50%, uma inflexão lenta, ou seja, diante da pressão externa, em razão aí dos conflitos geopolíticos, guerras comerciais. Guerras comerciais são traduzidas em Estados Unidos tributando China, China taxando Estados Unidos, taxando é melhor do que tributando, Estados Unidos taxando o Brasil e vice-versa. Então isso causa uma certa instabilidade e pressiona ainda mais a inflação. E, claro, o câmbio também. IPCA subindo, choque de petróleo, El Niño. Eventos naturais aí, no caso do El Niño, claro, mas choque de petróleo, dois fatores extremamente importantes que acabam influenciando na escassez, fomentando ainda mais a escassez e, consequentemente, gerando uma inflação, muitas vezes, artificial. E aí, se a gente vai olhar aqui um pouco sobre os produtos, a trindade da renda fixa, a estratégia pós-fixada, pré-fixada e IPCA. Vamos observar aqui três pilares, essas três funções e um objetivo, que é atender bem o cliente com clareza, com assertividade e prezar pela segurança e satisfação desse cliente. Estratégia pós-fixada concede liquidez ali para o patrimônio do cliente, com uma taxa de juros aí em 14,50 ao ano. Com certeza o cliente vai ter um bom retorno e vai preservar a segurança do seu patrimônio, já que se o rendimento aumenta, o cliente ganha mais, se o rendimento cai, o cliente acaba tendo um rendimento menor. No entanto, o principal dele não tem oscilação. Já na estratégia pré-fixada, aqui sim é o pulo do gato, mas é preciso ter cuidado com a marcação a mercado. Se a taxa de juros sobe, se o cliente resgata esse recurso, ele vai sentir na parte pré, ele vai sentir no valor principal dele, o PU, ou seja, preço unitário, o valor que ele aplicou vai reduzir. Mas claro, ele pode esperar até o vencimento, é o ideal. O pré-fixado o cliente deve resgatar em um momento em que a economia estiver mais estável, favorecendo um juros mais baixo. Então, se esse cliente pegou um pré-fixado agora, daqui a mais alguns anos, a taxa de juros caiu, esse cliente poderá vender este produto com até mais retorno do que se ele necessariamente esperasse o prazo de vencimento. Já indo aqui para o IPCA, ele funciona como um seguro do poder de compra, um seguro contra a inflação. Quando se fala em juro real, buscar juros real, significa um ganho acima da inflação. E se a gente pega o site, por exemplo, do Tesouro Direto e a gente considera o IPCA mais 8, mais 7, mais 6, o juros real é esse valor fixo, é esse número fixo. Aqui a gente tem um gráfico representando uma alocação de acordo aos perfis, classes e estratégias de retorno. No entanto, não tome isso aqui como um padrão. Isso aqui é uma ilustração mostrando, representando a dinâmica da diversificação de acordo a cada perfil de cliente. E à medida em que o perfil se torna mais
moderado, agressivo, você percebe que vai tendo mais equilíbrio entre a diversificação das estratégias de retorno nesta carteira. Arquitetura de carteira aqui para o perfil moderado, por exemplo. Você percebe que já tem um equilíbrio maior aqui na parte pós-fixada, ou seja, na parte que acompanha a taxa de juros. IPCA, uma B30, B35, é importante você se atentar tanto à eficiência do produto que está sendo escolhido ali, a função daquele ativo, enquanto, por exemplo, o pós-fixado acompanha juros, o IPCA corrige a inflação e dá um juros real. Então é importante você se atentar tanto à função de cada produto, de acordo ali à estratégia de rendimento, como também ao prazo de vencimento deste produto, porque o prazo é diretamente impactado pela dinâmica da curva de juros que eu acabei explicando anteriormente. O que é essa curva de juros? Quanto maior o prazo, maior a incerteza. Logo, você, enquanto pessoa, por exemplo, tem muita clareza do que está acontecendo na sua vida hoje. Mas e se eu te perguntar o que vai acontecer na sua vida amanhã, mês que vem, ano que vem? Você conseguiria falar com muita clareza, com muita assertividade? Dificilmente. Da mesma forma na economia. Na economia, os mercados caminham por expectativa, não necessariamente com base no que eles estão vendo. Então, se o mercado tem uma expectativa de que o cenário futuro é extremamente incerto, volátil, perigoso, o mercado demandará mais rendimento, uma taxa de juros maior. Ou seja, o mercado chama isso de prêmio pelo risco. Mas se o mercado entende que o futuro é mais previsível, será muito mais cauteloso do que hoje, não teremos conflitos geopolíticos, sejam guerras com fogo, guerras diretas, ou até mesmo guerras indiretas por meio de taxações, conflitos comerciais, aí a curva de juros acaba fechando. A curva de juros acaba se tornando mais flat. Indo agora para a marcação a mercado, o valor do seu ingresso. Trouxe até aqui uma comparação, 3 pontos chaves aqui para você entender. O preço de tela versus o valor de vencimento. O preço que você vê hoje, tela, pode ser diferente do valor que você receberá no vencimento. Por que a B3, por exemplo, por que a B3 cai quando os juros americanos sobem? Quando o juros sobe, os títulos existentes ficam menos atrativos para competir. O preço acaba caindo. Terceiro ponto, o ingresso do show. O valor de revenda hoje versus o benefício do dia do evento. Você pode vender antes da marcação a mercado ou ficar até o final o valor do vencimento. Eu vou adentrar mais aqui nas explicações, os pormenores dessa dinâmica, mas é um fator, um elemento importantíssimo na dinâmica quando, por exemplo, a taxa de juros americana aumenta, se ela estava com a tendência de queda antes. Quem pegou produtos na expectativa de ganhar na marcação a mercado, se a taxa de juros volta a subir, essa pessoa ela vai estar perdendo dinheiro. Se ela resgatar, é claro. Se ela ficar até o vencimento, ela vai tirar o que ela compactuou, o que ela decidiu comprar. Imagina o seguinte, então. Você tem ali um valor final de 1.000 para atingir. Você decidiu investir R$900. A taxa de rendimento é 10. Mas se essa taxa de rendimento for para 20, a sua distância dos 1.000 aqui vai aumentar. O seu dinheiro vai sair de R$900 e vai para R$800. Olha o que aconteceu. O seu PU, ou seja, o seu preço unitário do título, reduziu, caiu. Você está perdendo R$100. Mas não somente os 100, você está perdendo os 200 se você resgatar agora, neste movimento. Mas se você segurar até o vencimento, até aqueles 10 que se tornaram 20, depois voltar para 10 e ir convergindo, ou seja, ir zerando. À medida em que essa taxa aqui paralela for zerando, o seu dinheiro vai se aproximando até bater os 1.000. Então entenda, marcação a mercado, o preço do título em relação à taxa de rendimento tem sempre uma relação inversa. Quanto mais a taxa de juros aumenta, mais o seu dinheiro aplicado em um pré-fixado reduz, desvaloriza. Mas quanto mais a taxa de juros cai,
mais ela vai na direção de zero, mais o seu dinheiro valoriza. Essa é a dinâmica da marcação a mercado. Agora, voltando aqui para falar um pouco sobre a dinâmica da Europa, a Europa está crescendo a passos de caracol, sempre, né? Para a Europa, a gente sempre encontra uns adjetivos meio estranhos. A zona do euro, ela cresceu aí apenas 0,1% no primeiro trimestre. A França está estagnada, a Irlanda e Suécia estão aí em retração. Os custos de energia ainda pesam sobre a competitividade industrial europeia, herdados aí da crise do gás pós-conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Banco Central Europeu está em um dilema parecido com o do Fed, do Federal Reserve, do Banco Americano. Inflação ainda acima da meta, crescimento fraco. Não dá para acabar apertando muito aí, praticar uma política monetária contracionista. Não dá para afrouxar sem ter certeza de para onde está encaminhando realmente o mercado e a economia. Já o impacto no Brasil é que o capital europeu, em busca de retorno, acaba olhando para os países mais emergentes, o nosso Brasil, já que os nossos juros estão bastante atrativos, estão remunerando bem acima da inflação. Dessa forma, o Brasil se torna um país bastante atrativo, já que está ofertando um lucro, um prêmio acima da inflação. Então isso quer dizer que a nossa casa está em ordem, Heraldo. Será então que agora o Brasil vai? Quase. Agora a gente pode explorar um pouco mais aqui da nossa economia doméstica. O Brasil está entre as economias que mais cresceram no primeiro trimestre de 2026, segundo a OCDE. A nossa matriz energética e o nosso status de exportador líquido de petróleo, commodities, nos colocam em posição vantajosa num mundo com um petróleo absurdamente caro. O FMI revisou para cima o PIB brasileiro, projetando um crescimento de 1,9% em 2026. O real, inclusive, acabou se valorizando aí quase 10% no ano, estabilizando o câmbio em torno de R$ 5,00. E isso é bom para um portfólio, Heraldo? Com certeza. O câmbio mais estável acaba reduzindo a pressão inflacionária importada. Mas, claro, não tire o seu cavalinho da chuva ainda. Agora, o lado que exige muita atenção. A nossa Selic, ela está em tendência de queda. Está aí entre os maiores níveis em quase 2 décadas. O Copom, o Banco Central aqui do Brasil, fez 2 cortes moderados ali de 0,25 ponto percentual seguidos. E o mercado projeta aí com uma certa unanimidade que a Selic encerre o ano de 2026 em torno de 13,25% ao ano. O Itaú e a XP, por exemplo, apontam que o espaço para cortes mais intensos está estreito e os dados de inflação acabam corroborando, confirmando essa visão dessas instituições. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses está aí em 4,39, até um pouco mais, dependendo da semana. E dentro do teto da meta, mas subindo e subindo muito. O mercado Focus está elevando a projeção para o ano constantemente, que já chegou aí a 5,09 nas últimas leituras. A XP projeta até 5,5. Agora, por que toda essa pressão? 3 frentes simultâneas para você observar que está impactando diretamente na inflação. O petróleo está mais caro, o choque de oferta global chegou nas nossas bombas aqui do Brasil. O El Niño, um risco real de perda de safras, de plantações, lavouras. Os alimentos podem acabar subindo aí até 7% ao ano. Isso é muita coisa. E o fiscal, o governo brasileiro está aumentando os seus gastos, chegando aí o período de eleição, o governo buscando aí se favorecer, e o mercado, claro, já está de olho nisso, em uma despesa, uma dívida que só aumenta sobre o PIB. A relação dívida sobre o PIB acaba seguindo pressionada, e o próximo ciclo eleitoral adiciona ainda mais incerteza
em relação às contas públicas. E aqui está a frase que resume bem o Brasil de junho no ano aí de 2026. O país tem fundamentos melhores do que o mercado precifica, mas não entregou ainda a disciplina fiscal que o mercado exige para precificar esse prêmio de risco com mais confiança. E isso, para você que é advisor, é o ponto central do seu discurso com o cliente. Não é catastrofismo, pregar o fim do mundo, é o realismo estratégico, é o que está acontecendo na nossa economia. A curva de juros, ela é a bússola do seu portfólio. Quando o mercado está com dúvidas sobre o fiscal, ele acaba exigindo mais prêmio nos juros mais longos, é o que eu acabei de explicar. A curva fica ainda mais inclinada, ou seja, o mercado pede ainda um juros ainda maior para longo prazo. Os juros de 5, 10 anos acabam ficando acima dos de curto prazo. E esse é um ambiente que estamos vivendo exatamente neste momento. O que isso significa na prática, Heraldo, para uma gestão de portfólio? Na estratégia, nos produtos ali que seguem a estratégia pós-fixada, CDI, Selic, você está sendo bem remunerado pelo tempo. Aí você mostra isso ali para o cliente, sem tomar risco de marcação a mercados, tendo segurança, tendo liquidez. Já na estratégia pré-fixada, se você acredita que os juros vão cair mais rápido do que o mercado precifica, você acaba travando uma taxa hoje e ganha na marcação quando os juros cair. É o pulo do gato, mas requer convicção e prazo. As instituições financeiras estão utilizando a palavra cautela no posicionamento aí na recomendação dos produtos que seguem a estratégia pré. Até por isso, se você olhar aí as carteiras recomendadas do Itaú, Santander, Bradesco, seja lá qual for a instituição, você vai ver que, independente do perfil, eles estão moderando aí a alocação do cliente na estratégia pré-fixada. Já o IPCA+, a estratégia de retorno, a NT/B, NTNB, é o seguro contra a inflação. Você garante juros real positivo acima da inflação. Agora, em um cenário onde o IPCA pode surpreender para cima, com certeza, isso aqui é ouro para quem quer preservar o poder de compra no longo prazo. Agora, traduzindo o caos em alocação ainda mais prática, aqui é onde o advisor se destaca e mostra que ele é um profissional de distinção. Entender o cenário é metade do caminho, é 50%. A outra metade é saber o que fazer com a carteira de cada cliente diante deste cenário. Um perfil conservador, ele preza mais pela preservação. É a missão dele. Não é timidez, não. Ele só quer preservar contra a inflação. O conservador, ele não quer passar por volatilidade, ele não quer perder dinheiro. O seu trabalho como profissional é fazer com que ele também não perca esse poder de compra, que é uma perda silenciosa que a maioria dos clientes simplesmente desprezam, não veem. No curto prazo, a gente vai considerar aí um período de até um ano. Aqui é o lugar da estratégia pós-fixada. Selic elevada, projetada aí ainda para um patamar no final de 2026, 2027, que ainda favorece muito a estratégia pós-fixada. Então, o CDI acaba beneficiando muito. E não só o conservador, mas praticamente todos os perfis. LCI e LCAs continuam sendo destaque, já que, além da isenção do imposto para a pessoa física, são lastreados em imóveis, agronegócio, com cobertura ainda do FGC, por CPF, por instituição financeira. Então, para o conservador, isso aqui, o pilar liquidez é essencial. Claro, uma liquidez aí mais intermediária, já que tem um prazo de carência ali de 6 meses. Já no médio prazo, a gente vai considerar aí o período de 1 ano a 5 anos, aí já entra a figura da NTNB, ou seja, o IPCA+. IPCA+, com um spread aí na casa dos 6%, 7% ao ano, é uma maravilha. E está tendo muitos disponíveis no mercado agora. Seu cliente, com base nessa alocação aqui, ele não vai perder o poder de compra dele para médio e longo prazo. Independentemente do que o IPCA faça, se ele suba, se ele caia, é o seguro do poder de compra do cliente, até porque o seu foco não deve ser se o IPCA vai subir, ele vai ganhar no IPCA, se vai cair, ele vai perder no IPCA. Não, não é isso. Você esquece o IPCA, você foca mais na parte pré-fixada. À medida em que a taxa de juros for caindo, essa parte do pré-fixado vai
ganhar na marcação a mercado para o cliente. Ah, mas aí ele perde na inflação. Esquece a parte da inflação, ela está ali só para proteger. Se o cliente é exposto no IPCA+, ele vai ter o dinheiro garantido ali, seguro, tendo um retorno real, já que tem a parte pré, acima da inflação. Agora, como explicar isso para um cliente conservador, Heraldo? Imagina aí Dona Maria, que ligou para você ou que foi ali no escritório. Você vai dizer, Dona Maria, o nosso foco agora aqui é garantir que o seu dinheiro não perca valor com esse produto aqui que segue o retorno do IPCA+. Com juros real positivo, que estamos capturando, considerando aqui agora no momento, cada 100 hoje vai comprar mais daqui a 3 anos do que compraria se ficasse parado aí na poupança, na sua conta corrente. Não estamos especulando não, Dona Maria. Estamos aqui te protegendo. O erro clássico do profissional, especialista de investimentos aqui como conservador, é deixar tudo na estratégia pós-fixada e nunca alongar um prazo. O cliente perde a oportunidade de travar um juros real alto, de se proteger mais para o futuro, porque ficou limitado só no presente, só no momento atual. Faça esse cliente, a Dona Maria, por exemplo, entender que o risco de não fazer nada também é ruim. Agora, indo ali para o cliente moderado, o equilíbrio aí acaba sendo uma figura já presente. O moderado aceita algum tipo de risco, um pouco de volatilidade, para buscar um pouco mais de retorno, ganhar um pouquinho a mais que o CDI. Ele quer bater esse benchmark, mas ele não quer acordar com a carteira no vermelho, hein? A arquitetura de carteira sugerida para um cliente perfil moderado, ela precisa considerar não apenas o cenário econômico, ela precisa considerar o objetivo daquele cliente. Então, se você despreza o que importa para o cliente, não importa o quanto você estime de retorno para esse cliente, ele não vai gostar de você. O racional que você defende ali na reunião, você pode falar algo mais ou menos assim, ó. O nosso portfólio tem uma base sólida em renda fixa que garante estabilidade para o seu patrimônio. Temos um pedaço aqui em ativos dolarizados, porque se o cenário fiscal piorar aqui, azedar, o dólar sobe, e sobe muito. Então essa parcela de investimentos aqui na sua carteira vai te proteger contra isso. Temos aqui uma outra fatia, um outro pedaço em multimercados, geridos aqui por gestores, por profissionais, equipes que estão o tempo todo acompanhando o mercado, lendo ali o cenário, o mesmo cenário que a gente, mas com a capacidade de decisão com mais agilidade, com mais eficiência, comprando, vendendo os produtos na hora mais adequada. Agora, em relação ao impacto dos Estados Unidos na estratégia pré, por exemplo, o ANTNB, IPCA+, com vencimento em 2035, aí na carteira do seu cliente moderado, como é que isso vai impactar? Aqui vai um ensinamento que separa o advisor técnico do vendedor de produto. Quando o juro americano sobe, o capital sai do Brasil em direção às treasuries, que são os títulos públicos americanos. Diante disso, o dólar acaba subindo. O Banco Central é pressionado a manter os juros mais altos. Foi isso que aconteceu aqui. O Banco Central, o nosso Banco Central aqui do Brasil, acabou mantendo os juros elevados por mais tempo, mesmo a maioria das pessoas, dos investidores, imaginando que já era tempo dos juros ter caído há muito tempo. E qual é o resultado disso? A NTNB longa cai no preço de tela. A marcação a mercado negativa. Seu cliente vai ligar assustado para você e o que é que você vai falar? O que é que você vai explicar para ele? Seu João, o saldo caiu porque o mercado está muito estressado com o conflito no Oriente Médio aí, Estados Unidos e Israel contra Irã. E também preocupado aí, os juros americanos acabou subindo. Mas o que contratamos aqui está intacto. Você vai receber o que você aplicou ali, o IPCA+, por exemplo, 6, 7, ao ano no vencimento. Basta ficar tranquilo aí e deixar o produto vencer. Esse momento de preço baixo, na verdade, senhor João, é uma oportunidade de comprar mais desse produto, é buscar mais essa proteção aí a um preço menor. É como um show esgotado. Lembra do show esgotado? Deixa eu voltar aqui para você entender um pouco mais essa analogia. O show esgotado. Então presta atenção nisso porque você pode explicar dessa forma para esse cliente, tá? É sempre bom usar analogias porque independente do nível, tem essa pessoa que não entenda. Você vai mostrar que o ingresso que você já tem vale exatamente o que você contratou no dia do show. O preço de revenda hoje está menor, mas você não vai revender.
essa analogia aqui vale ouro. E aí você vai mostrar para esse cliente que ele está protegido, não precisa fazer nada. Mas indo aí para um perfil arrojado, Heraldo, como é que eu detalho? Você tem que entender que o arrojado, ele quer superar o benchmark, ele quer retorno acima do CDI e muito acima. Mas isso, claro, não significa apostas às cegas. Significa convicções bem fundamentadas. O que está no radar para o arrojado agora em junho de 2026, nos próximos meses? Ações de qualidade, por exemplo, quality, empresas com geração de caixa robusta, baixo endividamento, que sobrevivem bem em ambientes de juros altos, setor financeiro e utilities defensivos. Agora, claro, é preciso que você entenda e saiba a importância de evitar empresas alavancadas que sofrem mais com um custo de capital alto. Se a gente vai agora para o lado das small caps, é preciso também ser seletivo, ter cautela. O BTG, por exemplo, está promovendo ajustes táticos nessa classe aqui, aproveitando, claro, a volatilidade do momento diante dessas incertezas do mercado. Não é hora de uma exposição muito agressiva, é preciso ser cirúrgico, ser estratégico. Os high yields americanos, por exemplo, com um dólar mais estável, os juros americanos aí elevado ainda, papéis de crédito privado de maior risco nos Estados Unidos acabam pagando prêmios mais interessantes. É uma alocação para quem tem mais tolerância à volatilidade e tem aí uma visão, um horizonte aí entre 3 a 5 anos. Já os fundos multimercados, macros, de carregamento, não é o trading puro, tá? Mas o de carregamento, busca ganhar aí o diferencial de juros no tempo com um dono de barco, por exemplo. Ele recebe ali fretes enquanto navega. Não é aquele surfista que tenta pegar ondas momentâneas ali não, tá? E aí, gestão de risco para o arrojado, é importante você ter noção que, mesmo para esse perfil mais arrojado, a base da carteira precisa ter âncora. Se o patrimônio é relevante e levou décadas para ser construído, você não vai colocar 100% em bolsa porque o CDI está baixando, certo? Você usa a alocação tática. Ali pega uma pequena parcela do patrimônio e vai usar aquela fatia ali em produtos, em setores que você vê oportunidade. Claro, sem abandonar os pilares de proteção. Agora deixa eu te dar aqui o mapa do advisor, vai separar aí o advisor eficiente daquele tirador de pedido. Petróleo petróleo subindo, pressiona a inflação, que pressiona a Selic, que aumenta o custo do crédito, que consequentemente afeta o PIB. Petróleo a $100, claro, vai pressionar muito a inflação. Juros altos vai fazer o quê? Impedir o cupom de cortar a Selic mais rápido do que o que deveria. Selic alta acaba encarecendo o crédito para empresas e também os consumidores comuns, eu, você. Crédito caro acaba segurando o consumo e também investimentos em infraestrutura, na economia. E acaba que o PIB cresce mais lento, cresce menos. O barril de petróleo lá no Estreito de Hormuz, ele tem um impacto direto no financiamento do apartamento que o seu cliente vai fazer, independente de qual seja a região aqui no Brasil. Agora imagina, juros nos Estados Unidos alto faz o quê? Impacta no fluxo de capital, faz com que mais pessoas queiram investir nos Estados Unidos. Acaba pressionando o câmbio alto, já que o Brasil exporta muito, faz com que a inflação também aumente. E claro, já que o Brasil também importa, acaba importando inflação. E isso faz com que a Selic precise ficar alta por mais tempo aqui no Brasil. Claro, né, os mercados emergentes acabam perdendo fluxo diante disso. Dólar sobe contra o real, importações ficam mais caras, celular, insumos, tecnologia, a inflação explode. O Banco Central acaba reagindo fazendo o quê? Segurando os juros, não cortando como deveria. É uma corrente. O advisor que domina essa corrente consegue antecipar os movimentos e posicionar o portfólio do cliente antes dessa notícia ser amplamente divulgada. Fiscal mais frouxo, prêmios de risco, juros longo, marcação negativa, cliente assustado.
Se o mercado percebe que o governo não vai cumprir as metas fiscais, ele exige juros maiores para financiar a dívida pública, ou seja, para emprestar dinheiro para o governo. Os juros longos acabam subindo. NTs, NBs, ou seja, Tesouro IPCA+, por exemplo, longas acabam caindo no preço de tela. O cliente vê o saldo vermelho, liga para você, você precisa estar 2 passos à frente desse cliente para conseguir explicar o que está acontecendo. Agora, avançando, autoridade na prática, perguntas da Academia Advisor. Diferença técnica, LCI, risco bancário, FGC, estratégia macro, macro trade, macro carregamento, não cite produtos, cite o cenário, a tendência do cenário. Geralmente os clientes se concentram muito no agora, no retorno do produto e acabam desprezando o que vai acontecer com o desempenho do produto à medida em que a economia for mudando. E, claro, se você quer dominar o mercado e se tornar um especialista referência, não dá para você se limitar apenas a dominar a parte técnica. Você agora acabou de receber o mapa do mercado dos últimos meses aqui de 2026. Sabe qual é a diferença entre quem assistiu este Morning Call e quem vai usar ele? A prática, a repetição. A capacidade de transformar esse cenário em conversa com um cliente, ela é extremamente importante. Um racional de portfólio, ele não é construído com achismo, com notícias rasas. Você precisa fundamentar o seu entendimento à medida em que você vai vendo os eventos acontecendo e você vai sabendo como ele impacta no cotidiano, como ele impacta nos principais indicadores, na carteira do cliente. Você precisa desenvolver o racional para conseguir fazer uma boa gestão do portfólio com autoridade. E isso você usa não só na gestão do dia a dia ali da carteira do cliente, mas também na entrevista com o gestor do Itaú, do BTG, do Santander AAA. Agora imagina o gestor aí de um processo seletivo para a área de investimentos perguntando para você: como você monta uma carteira para um cliente moderado num cenário de juros resiliente e incerteza fiscal, como no momento desse Morning Call? Se você gaguejar, a vaga não vai ser sua. À medida em que você aplica o que você aprendeu aqui, você vai responder com convicção. No Traduzindo o Mercado, que vai ao ar toda quarta-feira às 7 horas da manhã, é isso que a gente faz aqui para você. Traduz e a gente vai trazer Morning Calls ainda mais curtos aqui, tá? A gente vai traduzir isso para você saber utilizar na prática. E se você quer ir além, se você quer dominar não só o cenário, mas a técnica de atendimento, a construção de discurso, a simulação de comitê de investimentos, ter essa ponte direta com os recrutadores, porque aqui também a gente indica para os líderes das principais instituições, até de cooperativas, o seu próximo passo é se tornar o nosso aluno. O nosso MBA em Advisor, Wealth e Private Bank, nele você não estuda teoria, você aprende com quem está na mesa do escritório de investimentos do Itaú, do BTG, do Santander, do Bradesco, quem está nas principais gestoras do país. Você vai ter mentorias individuais, simulações reais de entrevista, um caminho claro para você ser o profissional que o mercado contrata. Clica no link que está aqui na descrição para você falar com um especialista, ele entender onde está os seus desafios e te orientar. Combinado? Então, até o próximo Morning Call.